Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, todas as terças-feiras, aqui na Rede Século XXI, sempre para refletir um aspecto da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O argumento de hoje, o pastoreio de Cristo. O pastor das ovelhas, melhor ainda, o bom pastor. O texto clássico, que vai ser o primeiro citado, sem dúvida alguma, não podia deixar de ser, o discurso de Jesus sobre esse argumento no capítulo 10 do Evangelho segundo João. O tema é relevante não só porque Jesus falou, mas precisamente porque, olhando para ele, nós compreendemos como ele interpretou as palavras que vão ser lidas agora. O melhor intérprete das palavras de Cristo é ele. E ele interpreta o que ele diz, seja explicando com palavras, seja agindo. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. É verdade que esse argumento não é novo em comparação com o Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento já atribui a Deus Todo-Poderoso o título de pastor. Pensemos no Salmo 22. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem não conhece esse salmo? Mas agora a diferença é que o pastor assumiu a natureza humana. O pastor se visibilizou. O pastor se identificou com as ovelhas. O pastor fez-se ovelha. Como assim? Jesus é o único pastor que é cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, entre cordeiro e pastor, quem é que pastoreia? É o cordeiro que pastoreia o pastor ou é o pastor que pastoreia a ovelha, que pastoreia o cordeiro? É o pastor. Mas Jesus é ao mesmo tempo pastor e também cordeiro. Essa frase, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de João Batista, também não é novidade no Novo Testamento. Pensemos no canto do servo sofredor, no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, o cordeiro que é levado para o matador, o cordeiro manso, vai dizer um outro profeta, o profeta Jeremias. Os argumentos, portanto, cordeiro e pastor, não são novos em absoluto no Novo Testamento, mas a novidade é que as profecias do cordeiro manso, do bom pastor, no Antigo Testamento, cumprem-se na pessoa de Jesus, que é, ao mesmo tempo, cordeiro e pastor. Com a palavra, o próprio Senhor Jesus, no texto com o qual se abre esse programa, e que abertura solene. Vamos a ele. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. E as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, tanto entrará como sairá, e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas.
O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu devo lhes dizer que esse riquíssimo evangelho de 16 versículos, uma parte do capítulo 10 do Evangelho segundo João, para ser modestamente bem explicada, essa parte, eu acho que ela precisaria de uns 40 ou 50 programas desse, porque é de uma riqueza tremenda. As imagens aqui que aparecem, elas são muito ricas, são muito sugestivas. Primeiro o pastor, depois bom. Jesus é o bom pastor, é o belo pastor. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? A contraposição que ele faz com a sutil contraposição que Jesus faz entre bom pastor. Se Jesus coloca o adjetivo bom, é porque existem maus pastores. Se existisse apenas um único pastor, Jesus diria, eu sou o pastor. Não precisaria dizer bom. O tema, então, dos maus pastores, no tempo de Jesus, as autoridades religiosas, as autoridades do mundo pagão, que dominava, o mundo pagão que dominava a Terra Santa, o Império Romano, notadamente. A temática no Antigo Testamento, quem são os pastores no Antigo Testamento, a censura que Deus Todo-Poderoso faz aos maus pastores, a profecia a respeito de Deus mesmo vir pastorear o seu rebanho, ele pessoalmente irá ao encontro, indo ao encontro das ovelhas tresmalhadas, etc. Eu sou a porta, mas ele disse eu sou o pastor. Ele disse também eu sou a porta. Ele fala também do porteiro. Ele fala também do mercenário. Ele fala também dos lobos que vêm para roubar, matar e destruir. É óbvio que é um ensinamento rico que não dá para você abordar aqui, até porque tem outros textos do Novo Testamento que eu tenho que citar. Em síntese, com a imagem do pastor, Jesus quer dizer o seguinte: eu visibilizo aquilo que o Antigo Testamento atribui a Deus Todo-Poderoso, e eu sou Deus com o Pai e com o Espírito Santo, com o nome de pastor. Então, é impossível você tratar do tema do pastor, Deus pastor, no Antigo Testamento, sem encontrar, sem aplicar, sem se direcionar, sem aludir à pessoa de Jesus, que é o bom pastor. Traduzindo, qual é o papel do pastor com relação às ovelhas? Ele fala, ele está perto delas, ele dá a vida por elas, ele cuida delas, ele as defende. E ele, de forma alguma, é mercenário, que não, isto é, aquela pessoa que está ali por dinheiro. Ela é paga para isso e está ali interessada no dinheiro. Não, absolutamente, esse não é o pastor. Essa contraposição significa: tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça. As autoridades religiosas do tempo de Jesus não se preocupavam com o povo. Eram comparados aos mercenários. Da mesma forma, as autoridades romanas. Jesus se apresenta como o bom pastor. Elas escutam a sua voz, elas conhecem o pastor, elas seguem o pastor. Aqui está uma temática bastante condensada que precisaria muito tempo para nós esgotarmos minimamente, mas infelizmente não é possível. Cuidado, zelo, atenção, solicitude, doação da vida. O pastor junto das ovelhas
é a cidadela que está em alerta, está olhando com atenção, com o seu cajado, o seu bastão e o seu cajado me dão segurança, e habitarei na casa do Senhor enquanto durarem os meus dias. Todo o Salmo 22, lido na ótica cristã, é verdadeiramente um prelúdio desse capítulo 10 do Evangelho segundo João. Está terminando o nosso primeiro bloco. Infelizmente, eu repito, não podemos nos ater em cada expressão, cada imagem de Jesus nesse riquíssimo ensinamento do capítulo 10 de São João. Mas, como temos outros textos, temos que avançar e pretendemos fazê-lo no segundo bloco. No segundo bloco, nós vamos ver que o papel do pastor é unir, mas é também separar. Como assim? O papel do pastor não é coadunar, reunir todos ao seu redor? Sim, agora. Mas um dia ele vai separar ovelhas de cabritos. Disso vamos tratar no próximo bloco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo bloco do programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento do pastoreio de Cristo. O texto clássico, que tinha que ser o primeiro, abordado no primeiro bloco, João capítulo 10, versículos de 1 a 16, o discurso do próprio Jesus sobre o bom pastor. Ele é o bom pastor. Durante a vida pública de Nosso Senhor, o evangelista Marcos atesta, também São Mateus faz alusão a isso, mas eu escolhi a versão de São Marcos, atesta que Nosso Senhor Jesus Cristo lança um olhar, muitas vezes ele fez isso, um olhar de compaixão sobre a multidão que o cerca e faz uma constatação, como ovelhas sem pastor. E Jesus, condoído diante disso, ensina muitas coisas, cura, expulsa os demônios, acolhe toda essa multidão de quase indigentes que acorre a Nosso Senhor, que se dirige a Ele, que o busca sofregamente para vê-lo, para ouvi-lo, para tocá-lo, para desfrutar da sua presença, do seu ensinamento e do seu poder. Com a palavra, o evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus se compadece, Jesus tem dó, Jesus se comove com o estado de abandono, o estado de carência, de depauperamento físico, por que não? Tanto é que Jesus multiplica os pães e os peixes pelo menos 2 vezes, 2 milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, mas sobretudo de depauperamento moral, depauperamento espiritual, isto é, uma multidão carente de ensinamento. Ninguém lhas ensinava. Ninguém se dedicava à multidão para pregar com tanta simplicidade, com tanta sabedoria, com tanto amor, com tanta paciência, como fez nosso Senhor Jesus Cristo. Eu consigo mais ou menos imaginar, apesar de a minha imaginação certamente não alcançar a comoção e também a emoção desse momento, Jesus compadecido diante dessa multidão, como ovelhas sem pastor. Quem são esses pastores? Obviamente que o sentido da palavra pastor no Antigo Testamento é um pouco diferente do sentido da palavra pastor no Novo Testamento. Os pastores no Antigo Testamento são os reis. São as autoridades que nós hoje chamaríamos as autoridades encarregadas de cuidar do bem comum do povo.
pastor no Antigo Testamento não era um título adequado, apropriado, oportuno, identificado com, por exemplo, os sacerdotes. Não, sacerdote é templo, profeta é o anúncio da palavra e os reis, os governantes, esses eram chamados de pastores. No judaísmo tardio, esse título também vai se dirigir para os sacerdotes, mas no começo o título era dirigido aos governantes. No tempo de Jesus, a palavra pastor é mais voltada para as autoridades religiosas. Citemos algumas: escribas, doutores da lei, fariseus, etc. Tanto é que aqui, ovelhas que não têm pastor, ovelhas que não têm ensino, ovelhas que não têm atenção das autoridades religiosas. Jesus começa a ensinar-lhes muitas coisas, ou seja, a suprir essa carência que leva essa multidão a procurar nosso Senhor. Se eles procuram, e avidamente, e Jesus atesta que eles são como ovelhas sem pastor, é porque eles não tinham isso de quem eles esperavam e de quem tinha a obrigação de dar para eles aquilo que eles não recebiam e que Jesus agora está dando. No capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 31, Jesus lança mão de uma profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Ele está perto da sua paixão. Jesus aqui já está no seu discurso de despedida. Aliás, o capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, se não me engano, já é no contexto da celebração da Eucaristia. Jesus prediz a negação de Pedro. Jesus acaba de celebrar a Santa Missa. O capítulo 26 é o capítulo do relato da instituição da Eucaristia, a ceia da Páscoa. O dia em que Nosso Senhor é preso. Termina a celebração no cenáculo e ele vai para o Jardim das Oliveiras, onde acaba sendo preso. O que diz a profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 7? Uma profecia assustadora, mas assustadora mesmo. Aqui está: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Essa, digamos assim, é a, aspas, melhor forma de você dispersar o rebanho, ferindo o pastor. E Jesus toma para si essa profecia e diz, em outras palavras, é lógico, vamos ver agora o versículo inteiro, essa profecia é a meu respeito. Ela diz respeito a mim. Com a palavra, o próprio Jesus, Mateus 26, versículo 31. Disse-lhes então Jesus: esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Todos nós sabemos o que acontece no Jardim das Oliveiras. Jesus entra em agonia e perto dele estão Pedro, Tiago e João. O texto não diz se um pouquinho afastados estão os outros. Provavelmente sim, mas Jesus leva os três para um lugar à parte e ali entra em agonia. E os três, Pedro, Tiago e João, acabam dormindo. E Jesus pede: fiquem aqui, vigiem comigo, acordem, rezem, rezem, rezem. O espírito está preparado, mas a carne é fraca, e assim por diante, até que chegam os algozes, acompanhados por Judas Iscariotes. Vem o beijo de Judas, vem a prisão, etc. E eles fogem. Ninguém fica perto de nosso Senhor. Mais para frente, quando Jesus vai ser julgado, é que Pedro fica um pouco à distância. E é nesse contexto, perto de algumas pessoas, de uma escrava, de uma serva, que ele vai negar Jesus 3 vezes. O fato é que, na hora em que Jesus é preso, todos, absolutamente todos, abandonam nosso Senhor. Cumprindo-se assim, Zacarias 13, 7, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas.
Uma das cenas mais comoventes de Nosso Senhor, quando ele chega em Jerusalém, antes de entrar na cidade, o episódio que nós comemoramos no Domingo de Ramos, ele chora sobre a cidade. Jesus chora. Jesus chora algumas vezes. Essa é uma delas. Chorou diante do túmulo de Lázaro, chorou diante de Jerusalém, 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 que matas os profetas, etc. Tantas vezes eu quis reunir-vos como uma galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, etc. É o pastor frustrado, é o pastor decepcionado, é o pastor com um sentimento de impotência, é um pastor que percebe, dei a minha vida pelas minhas ovelhas de uma forma de dedicação, de atenção, infatigavelmente Jesus, durante os 3 anos de sua vida pública, pregou, não excluiu ninguém, acolheu todos, crianças, jovens, casados, pecadores públicos, endemoniados, estrangeiros, pagãos, enfim. E agora, no fim de sua vida pública, ei-lo desolado. Eis o pastor com o sentimento, as ovelhas se desgarraram, as ovelhas não quiseram a minha mensagem. Sem dúvida alguma, vários se converteram durante a pregação de Jesus, no seu ministério público, mas o sentimento de quase derrota abateu o coração de Cristo, que desolado chorou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e segue. Está terminando o segundo bloco. No terceiro, convém nós abordarmos 2 coisas. O pastor que veio e foi rejeitado por boa parte das ovelhas, ele virá. Ele veio para congregar, ele veio para unir, mas quando ele vier, virá como pastor, mas virá como pastor que vai separar. Sim, sim, ele que disse haverá um só rebanho e haverá um só pastor, virá para julgar as ovelhas. E as ovelhas que estiverem consigo quando desse momento decisivo, a hora do passamento de cada um de nós para a prestação de contas dos nossos atos, ficarão à direita. E o pastor vai ficar perto também dos que ficarem à esquerda. Só que o que ele vai dizer às ovelhas é uma coisa, e o que ele vai dizer aos cabritos é outra coisa. Aguarde aí. No próximo bloco você vai se assustar com a imagem do pastor que está para chegar. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento, o pastoreio de Cristo. Eu quero dar uma dica muito importante para você, especialmente se você está gostando dos nossos encontros aqui no programa Eclésia. No nosso site você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI, também as minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Eu prometi no final do bloco passado aludir a um texto assustador. O juízo final é descrito como a vinda do pastor. É no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 31 a 46, onde se narra o derradeiro momento da história da humanidade. Quando Cristo vier em glória, cercado pelos seus anjos, ele virá na condição de Filho do Homem, com poder e majestade, para julgar toda a humanidade, o que recitamos no credo, virá para julgar os vivos e os mortos. Mas é uma palavra só do versículo 32 que nos interessa aqui. Ele virá na condição de pastor. Mateus, capítulo 25, de 31 a 32. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele,
e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Vejam, Jesus, no texto que nós citamos no primeiro bloco, João 10, de 1 a 16, precisamente versículo 16, diz: dou a minha vida pelas minhas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, preciso conduzi-las também e ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E no juízo final ele vai separar. Afinal de contas, Jesus quer um só rebanho ou Jesus quer separar? Jesus quer um só rebanho. A separação não será por vontade dele. Será uma consequência da iniciativa daqueles que, chamados, não quiseram ser ovelhas. Preferiram ser cabritos. Então, o pastor, que queria que todos fossem congregados em torno de si, num único rebanho, ele sendo o único pastor, João 10, 16, e deu a vida pelas ovelhas, e pregou, e anunciou, e por meio da sua igreja, por meio de forma notada pelos pastores da igreja, mas não apenas por eles, e pelo batismo, cada um de nós faz parte do pastoreio, da dimensão pastoral de Cristo. Ele que quis congregar. Os que não quiseram têm que ser separados. O pastor separa as ovelhas dos cabritos. E essa separação é dolorosa, porque para os cabritos a impostação vai ser uma. Não é o momento aqui de nós nos determos sobre as palavras do juízo final. Fiquemos com a decisão do pastor de separar. O pastor que separa, mas isso no derradeiro instante da história, no arremate da história, no desfecho da nossa aventura humana. Portanto, o papel do pastor nesta vida, e haverá um só rebanho e um só pastor. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, preciso conduzi-las também. Vejam que Jesus aqui utiliza a palavra ovelhas, não utiliza cabritos. Mas Jesus deu a vida por todos. De cabritos que éramos por causa da nossa dependência e por sermos subjugados a Satanás e por estarmos mortos nos nossos pecados, nos tornamos ovelhas. Com a decisão de pecar, a ovelha pode se tornar cabrito. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Disse o jovem bem cheiroso, bem cuidado, bem aparentado, que dentro de pouco tempo vai ficar parecido com porco, na pocilga. Mas foi para a pocilga porque quis, mas se chafurdou na lama dos porcos porque ele quis. Deus Todo-Poderoso, com essa imagem do pastor, recorda-nos precisamente isso. Dou a vida pelas minhas ovelhas. Aquele que se deixa lavar pelo sangue de Cristo é ovelha. Aquele que ainda não conheceu a verdade do Evangelho, os cabritos, ou aqueles que se tornaram ovelhas e depois voltaram à vida de trevas, da condição de ovelhas, passaram à condição de cabritos. A separação não é agora, a separação é no derradeiro instante da história da humanidade. Por falar nisso, na parábola do joio e do trigo, quem lembra, depois que o inimigo semeou o joio e ele cresceu, mas antes o trigo cresceu e deu frutos, os empregados perguntam ao dono da plantação: o Senhor quer que nós arranquemos o joio? Portanto, separação. O Senhor disse: deixai-os crescer. No fim dos tempos, na colheita, vocês vão separar. Olha aqui agora, na parábola do joio e do trigo, a separação não é agora. Deixe os dois crescerem. Por que não dizer também que na igreja é vontade do Senhor que cabritos e ovelhas convivam juntos? Até porque dentro da ovelha, do coração da ovelha, existe a potência malévola, a depender da pessoa, de se tornar cabrito.
mas a recíproca também é verdadeira. Quem hoje é cabrito tem a possibilidade, com sincero arrependimento, de se tornar ovelha. A separação não é agora. A separação é no derradeiro instante da história da humanidade, com o arremate do juízo final. Cito de novo, para que fique bem claro: todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. O pastoreio de nosso Senhor Jesus Cristo quis ele que fosse confiado aos apóstolos, e particularmente dentre eles uma tarefa de pastorear todo o rebanho foi confiada ao bem-aventurado Pedro. Chegamos ao Evangelho segundo João, capítulo 21, de 15 a 17. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Jesus confia aos seus pastores, aos pastores da igreja, a Pedro e aos seus sucessores no ofício. O bispo de Roma, cidade onde morreu o apóstolo Pedro, é o legítimo detentor dos poderes que o Senhor Jesus conferiu individualmente ao apóstolo Pedro, da mesma forma que os bispos sucessores dos apóstolos são os detentores dos poderes que o Senhor conferiu ao colégio apostólico. No livro dos Atos, capítulo 20, versículo 28, temos um conselho do apóstolo para os pastores, para os bispos da igreja. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Cuidar de si e do rebanho. A precípua obrigação do bispo, que é o pastor da igreja de Deus. Claro que em um grau menor, os presbíteros, que são colaboradores da ordem episcopal, no exercício do seu ministério em comunhão com os bispos, essa afirmação também se aplica para eles. Pelo sacramento da ordem, os presbíteros são pastores do rebanho. Mas convém recordar que o sacramento do batismo confere a todos os fiéis batizados uma participação no munus, na função, na missão pastoral de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na primeira Pedro, capítulo 2, versículo 25, o primeiro Papa diz a respeito dele: éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossas almas. O mesmo apóstolo, lá no capítulo 5, versículo 4, chama nosso Senhor Jesus Cristo o Supremo Pastor. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória, a coroa imperecível da glória. Já terminando o nosso terceiro bloco, no último, gostaria, antes de responder as perguntas, de citar um breve texto do Apocalipse, capítulo 7, versículos de 15 a 16, onde se diz que no céu Jesus será o nosso pastor. Até no céu, esse título se aplicará a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia.
debruçando-se sobre o argumento do pastoreio de Cristo. Cristo, o bom pastor. Cristo, o pastor. Eu quero agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Então, o último bloco do programa Eclésia, tradicionalmente, é dedicado às perguntas e às respostas. Caio, o nosso assessor que acolhe aqui, que recebe as perguntas, agora vai nos apresentar naquele teleprompter ali. Mas antes de responder, de saber quais as perguntas e de tentar respondê-las, só quero citar o texto que eu prometi no bloco anterior, Apocalipse, capítulo 7, versículos de 15 a 16. No céu, Jesus continuará sendo sempre o bom pastor. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda, já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Vejam que bonito! O cordeiro será o seu pastor. Agora, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e já é o bom pastor. Lá, o cordeiro imolado será o pastor. Vamos às perguntas. Primeira, o que significa quando Jesus diz que tem ovelhas que não são desse aprisco? O texto clássico de João, capítulo 10, versículo 16, sim, leio aqui. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também. Aprisco significa rebanho. Aqui esse espaço onde estão todas as ovelhas ao redor do pastor. Ora, é do rebanho de Cristo quem conhece Cristo, quem crê em Cristo, quem aderiu a Cristo pela fé e pelo batismo. Quem ainda não aderiu a Cristo pela fé e pelo batismo, quem não tem um conhecimento explícito de Cristo e o sinal distintivo, característico da pertença ao aprisco de Cristo é a fé e o batismo. Esses que não são do aprisco são aqueles que não foram ainda assinalados pelo lavacro batismal, batismo, não foram batizados, e antes e concomitantemente professaram a fé. Aqui está o sinal característico. Quem crê e for batizado será salvo. Mas como podem crer se ainda não ouviram, diz São Paulo? E como podem ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, as ovelhas que não são do aprisco, é desejo de nosso Senhor Jesus Cristo que por meio da igreja tenham um conhecimento explícito de Jesus e se deixem acolher, se deixem seduzir pela palavra do Evangelho. Irmãos, o que é que nós devemos fazer? Disseram os habitantes de Jerusalém e os que estavam lá naquele dia por ocasião do evento de Pentecostes, que vocês se arrependam dos pecados, que vocês sejam batizados, receber o Espírito Santo, arrepender-se dos pecados e ser batizado. Aqui está o sinal que marca a pertença ao aprisco de Cristo. Segunda pergunta: como discernir a voz do bom pastor em meio a tantas outras vozes do mundo? Bem. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, no Evangelho que acabei de ler, João, capítulo 10, versículos de 1 a 16, nos dá alguns sinais. Ele diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas conhecem a mim, como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Um pouco antes, nesse mesmo discurso, diz: as ovelhas seguem-no
pois lhe conhecem a voz, mas não seguem o estranho. A referência é sempre à pessoa de Jesus. Ouvir Jesus, seguir Jesus, abraçar a palavra de Jesus, mas é preciso acrescentar na igreja de Jesus. E aqui tem uma prova. Ela vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. João, capítulo 10, versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las. E como é que ordinariamente ele conduz? Lucas, capítulo 10, versículo 16. Que voz hoje seguramente traduz a voz de Cristo e, portanto, é o sinal que aponta, aqui está Jesus falando. Aqui está Jesus se dirigindo a você. Lucas 10, 16. Quem vos ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vamos de novo devagar? Quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. O bom pastor, cuja voz é escutada, cuja voz é ouvida pelo rebanho, o rebanho segue-o. E hoje? Hoje Jesus não assume a sua face visível. Ele está entre nós pela força do Espírito Santo. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Mas qual é o sinal visível? Qual é o sacramento que atesta? Aqui está a presença do bom pastor. Aqui está a voz do pastor. É o próprio Jesus quem diz. Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Acredito que está respondido. Terceira pergunta. O pastoreio de Cristo equilibra justiça e misericórdia, guiando-nos com firmeza, mas sempre oferecendo perdão e acolhimento. Como os padres e também os leigos que trabalham nas lideranças da igreja podem também buscar essas qualidades? Eu acho que o critério que nosso Senhor Jesus Cristo estabelece para todos os fiéis, no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, para que os sacerdotes sejam a imagem límpida, eu diria fulgurante, do bom pastor Cristo Jesus, nosso Senhor, o caminho é esse. Tomai meu jugo sobre vós, recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os pastores na igreja devem sempre se voltar para Cristo. Devem buscar nele o exemplo a ser imitado, a conduta a ser reproduzida, vivida, traduzida na sua vida. Cristo bom, a bondade de Cristo. Cristo humilde, a humildade de Cristo. Cristo justo, a justiça de Cristo. Cristo como o grande modelo. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ele que disse também a Filipe, quem me vê, vê o Pai. Quarta pergunta. Em nossa caminhada na igreja, vemos que muitos irmãos se afastam. O Senhor Jesus deixou de pastoreá-los? Não. As palavras de Jesus continuam sempre atuais. O cuidado dele é por todas as ovelhas congregadas pelo seu sangue, próximas a ele dentro da igreja, assinaladas pela fé e pelo batismo. Se as ovelhas se desviam, se desviam, a causa pode estar somente nelas, a causa pode estar nos membros da igreja, a causa pode estar tanto num lado como no outro.
em 1 minuto e 20 não temos condições de fazer uma análise, mas se elas se afastam, como o filho pródigo se afastou da casa do pai, o pai não pode ser culpado do afastamento. Se bem que há situações em que muitos se afastam pelo escândalo do contra-testemunho, que chocam esses escândalos, esses corações inocentes, para os quais Jesus, a respeito do que Jesus diz, melhor seria quem escandalizar esses pequeninos, que atirasse uma pedra no seu pescoço e se jogasse no mar. Como bons cristãos, última pergunta, temos a obrigação de sermos pastores que conduzem as ovelhas perdidas a Cristo? A resposta é sim. A obrigação de viver a santidade na imitação de Cristo cabe a todos os fiéis batizados, pastores ordenados e os demais fiéis não ordenados. Está terminando o nosso programa, desejo uma semana abençoada, você até o próximo encontro, se Deus quiser, que Cristo, o bom pastor, que o pastoreio de Cristo acompanhe a sua vida e que você seja uma dócil ovelha no coração de Cristo, o bom pastor, e um dia chegue às pastagens eternas. Um grande abraço, até o próximo domingo, se Deus quiser.